meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vim trazer o que pra vocês? Experiências com Deus. Eu sei que vocês gostam muito desse tema e essa experiência com Deus é bem novinha. Eu tive, sei lá, faz umas 2 semanas basicamente. E eu tô gravando hoje pra vocês porque eu preciso trazer isso pro canal. De respeito à obediência, eu tive, na verdade, eu não sei se foi visão, se foi revelação, porque, tipo, foi uma coisa muito estranha. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa, sabe? Mas Deus é Deus de mistérios. Eu não sei que tipo de dom foi esse, mas eu vou contar pra vocês, tintim por tintim, desde o início, como isso aconteceu e por que o Senhor me revelou isso. Enfim, gente, eu acho que vocês vão ficar bem chocados, assim como eu fiquei também quando eu tive essa experiência com Deus. Porque ali eu pude perceber o quanto o nosso Deus é vivo, cara. O nosso Deus é vivo. A gente fala isso, costuma falar, nós cristãos falamos isso o tempo inteiro. O Rei vive, o nosso Senhor é vivo, Ele fala com a gente. Mas quando isso acontece de maneira tão, sabe, chocante assim, a gente fica meio que, tipo, cara, isso é real, sabe? O Senhor vive, Ele é onipresente, cara. Ele se importa com as pequenas coisas. Ele tá observando o que tá acontecendo na minha volta, sabe? E realmente ele tá em todos os lugares. A gente sabe, mas quando acontece com a gente, esse tipo de coisa que eu vou contar pra vocês, a gente percebe o quanto o nosso Deus se importa, o quanto ele é um Deus de perto, que ele tá acompanhando ali o tempo inteiro. É isso que eu vim contar pra vocês, essa experiência maravilhosa. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Gente, antes da gente já começar esse vídeo, eu queria ler um texto pra vocês bem pequenininho que vai falar sobre obediência. Como eu falei pra vocês no início, né, antes da vinheta, que essa experiência com Deus diz respeito à obediência, que nós devemos obedecer ao Senhor. O Senhor se agrada muito quando a gente obedece, porque vocês viram no vídeo passado que eu fiz, que eu contei pra vocês sobre a consulta à palavra do Senhor, sabe? A gente querer saber qual é a vontade do Senhor para as mínimas coisas na nossa vida. E eu acredito assim, sabe? O Senhor se agrada muito quando Ele tá no controle, não a gente. Quem somos nós? Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui 1 hora, mas o Senhor, Ele vê toda a nossa vida, sabe? Até o dia da nossa morte. Então, tipo, nada mais justo do que a gente entregar tudo que a gente tem, nosso futuro pra Ele. E deixar que Ele tome as nossas decisões, sabe? Senhor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Isso é muito interessante. E o Senhor fala, gente. Vamos ler o texto, que vocês vão entender isso no final. A gente vai ler lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, que vai nos dizer assim. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão, o que é submissão? Eu não mando no meu próprio nariz, mas Deus, o meu Senhor, porque eu sou escravo da justiça, escravo de Deus. Ele manda em mim. O que é a submissão? Se submeter a Deus e a vontade de Deus totalmente na sua vida. Se entrega. Deixa que Ele cuide dos seus passos, sabe? Isso é a submissão. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha só o que Samuel estava dizendo aqui, gente, nesse texto. Que muito mais vale a gente ser um servo obediente ao Senhor e dar ouvidos ao que o Senhor fala, guardar isso no nosso coração, do que todos os sacrifícios feitos anteriormente, sabe, no passado. No tempo mesmo de Samuel que se fazia esses sacrifícios, no tempo ainda que o templo era físico, né, onde eles buscavam o Senhor, que o Senhor só se mostrava uma vez no ano, e vocês já sabem essa história. Mas olha só, Samuel está dizendo que obedecer ao Senhor vale mais do que aquilo. Então, gente, olha quanto o Senhor se agrada com a obediência. Agora eu vou contar pra vocês mais ou menos como aconteceu essa história, né? Essa revelação que eu tive. Eu acho que a revelação, não sei se foi visão, eu vou contar pra vocês. Vocês se lembram que no vídeo passado, acerca da consulta à palavra de Deus, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na tela final. Depois desse vídeo aqui, você vai lá e assiste, que tá bênção. Tá bênção. Enfim, se você não viu esse vídeo, eu falei sobre a consulta à palavra. E eu contei um pouquinho da história dos meus pais. Se vocês não se lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Eles sempre trabalharam com transporte alternativo, ou seja, com Kombi, com van, essas vans aí que ficam rodando. E se vocês não sabem, a maioria é ilegal.
E a dos meus pais era ilegal. No caso dos meus pais era a Kombi, que eles trabalhavam aqui por perto de casa, sabe? Rodoviária da Pavuna, metrô São João, Praça Gil, Vilar dos Teres. Quem aí é de São João e sabe que chamadorzinho é esse, né? Coisa bem antiga. Mas tinha muito essas Kombis passando pra lá e pra cá, levando o passageiro, como se fosse o ônibus, sabe? Só que, tipo, de uma maneira mais barata. Eles cobravam mais barato e, tipo, era mais rápido, né? E meus pais sempre trabalhavam com isso, só que sempre com a promessa de que o Senhor ia tirar eles de lá. Certa vez o Senhor tirou, deu um emprego formal pro meu pai. E, gente, todas as vezes, né? Vou dizer assim, todas as vezes pra generalizar, porque diversas vezes meu pai ficava desempregado de novo. E, claro, como ser humano, eles queriam voltar pra lotada, porque lotada dava dinheiro, porque, tipo, sabe? Mas era ilegal e o Senhor não se agrada disso. Ele pode deixar com que você fique por um tempo, mas nós temos que, sabe, obedecer às leis dos homens. Eles trabalhavam debaixo de propina ali que tinha que pagar, sabe, pros policiais, vamos dizer assim, para que eles não multassem, não apreendessem o veículo e tal. Então, tipo, era uma pressão psicológica danada na maioria das vezes, né? E, tipo, o Senhor abençoou eles por bastante tempo ali, mas teve uma hora que o Senhor deu um basta, tirou eles dali. E, vez ou outra, acontecia de meu pai ficar desempregado e eles queriam voltar, né? Pensava logo, pô, não vou ficar desempregado, como é que vai entrar dinheiro? Então eles pensavam, vou voltar. E tá, beleza. Contei isso pra vocês. E quando eu tava há umas 2 semanas atrás, sabe, eu tava aqui em casa, arrumando a casa, fazendo as coisas, e do nada, parece, sabe as visões da Raven? Que ela para assim, tipo, do nada e começa a mostrar a imagem. Cara, foi muito isso que aconteceu comigo. Mas foi como se fosse um pensamento involuntário. Foi um pensamento involuntário que eu tive, muito estranho. Se você sabe o nome disso, sabe o que aconteceu, o nome desse dom, se é visão ou se é revelação, eu tô em dúvida nesses dois. Mas eu acho que foi algum tipo de revelação que Deus deu. E, cara, eu parei assim, eu comecei a pensar, um pensamento involuntário. E eu vi, assim, os meus pais. Eu vi aquele que, tipo, minha mãe tava dentro de uma Kombi, eu vi só o painel assim da frente. É como se eu estivesse dentro da Kombi, se estivessem me vendo, sabe? Eu vi assim. Minha mãe tava dentro da Kombi chorando desesperadamente. E, sabe, nesse pensamento, ou sei lá, eu não sei o nome disso que eu tive, eu via que meu pai tinha morrido, sabe? E, tipo, minha mãe tava chorando, se sentindo muito culpada. E eu via que eles estavam dentro de uma Kombi. E depois veio essa imagem e eu voltei a mim. E aí eu pensei, nossa, que loucura, que pensamento é esse doido? Meus pais nunca voltariam pra Kombi, mesmo porque meu pai tá trabalhando certinho, tá trabalhando como mecânico na oficina e, tipo, não, a Kombi é, tipo, é a última opção, meu pai tá bem, que pensamento louco. Aí passou. Depois de uma semana, a gente foi pra igreja e meu pai foi e falou assim, que tava desempregado. Pô, filho, eu tô desempregado. Mas eu tinha esquecido, sabe, desse pensamento, sei lá, que eu tive. Eu tinha esquecido, eu não me lembrava mais. Daí eu não liguei as coisas, sabe, dele falar que tá desempregado. Uma semana depois, gente, vocês têm noção disso? Uma semana depois. E aí, no outro dia, minha mãe foi e me mandou mensagem falando que: ah, filha, você sabe que ontem teu pai te falou que ele tava desempregado? E ele tá bem vendo uma Kombi pra poder voltar a trabalhar na lotada. Poxa, eu não queria voltar a ter que trabalhar na lotada, porque o Senhor já tinha dito que não. Mas eu tô pensando porque não tem jeito, a gente não tem o que fazer, teu pai não pode ficar em casa parado, o dinheiro tem que entrar. E daí, na mesma hora, me veio o estalo. Cara, eu tinha visto isso na semana passada. E aí eu fui e contei pra minha mãe. Eu fui lá na casa deles e falei. E aí meu pai começou a, tipo, arregalar o olho assim, sabe? E aí ele me contou uma coisa muito interessante. Que há alguns anos atrás, uma irmã da igreja tinha tido essa revelação de que tirar eles da Kombi era um livramento. Porque, pra quem não sabe, o Rio de Janeiro é bem perigoso. E direto roubaram já a Kombi dos meus pais, sabe? Direto eles roubam Kombi, né? Eu não sei pra quê, se é pra carregar arma, alguma coisa desse tipo. Mas muitos ladrões roubam essas Kombis, né? E meu pai já quase morreu várias vezes com essa vida deslotada, né? Já deram coronhada na cabeça do meu pai com arma. Cara, era uma loucura. E, tipo, eu tinha crise de ansiedade quando eu era pequena e ficava com meu irmão pra eles trabalharem. Eu devia ter uns 7 anos, o meu irmão devia ter 5 anos, 4 ou 5 anos.
de idade, acho que tinha 4 anos, eu tinha 8, uma coisa assim. Eu sei que a gente tem 4 anos de diferença, né? Então devia ser isso. Eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 4 anos, e eu ficava com ele para meus pais irem trabalhar de madrugada. E, gente, era terrível. Eu não sabia se meus pais iam voltar. Eu ficava tão preocupada com eles, eu chorava, sabe? Eu ficava com muita crise de ansiedade quando eu era pequena com relação a esse trabalho deles. E, cara, olha só o que o Senhor já tinha falado há anos atrás. O Senhor deu a revelação pra essa irmã anos atrás, que eles nunca esqueceram, meu pai me contando isso, de que o Senhor estava tirando eles desse trabalho porque era um livramento pro meu pai, porque a irmã também via que meu pai era assaltado e morria. E sabe, eu não sabia disso. E tipo, cara, essa revelação que eu tive há uma semana atrás, né, no caso, antes de eu saber que meu pai tinha ficado desempregado, uma semana antes o Senhor me mostrou. Eu tive certeza que foi o Senhor que me mostrou, porque bateu exatamente com a revelação de anos atrás. Então olha só o preço que eles pagariam se eles desobedecessem a ordem que o Senhor tinha dado de não volta, não volta. E não foi só isso, foram muitos sonhos que o Senhor tinha dado para que eles não voltassem para Lotada. Quem conhece Lotada, coloca aqui embaixo nos comentários se tem aí na sua cidade. Meus pais trabalhavam nisso. E, gente, eu fiquei muito em choque, assim, de saber, porque o Senhor nunca tinha me usado dessa forma. É a primeira experiência que eu tenho com Deus dessa forma, de o Senhor me mostrar. E eu fiz questão de ir lá na casa deles e meu pai ainda me conta isso. E na mesma hora ele já desistiu de pegar a Kombi. Ele já entendeu que não era pra ele voltar, ele já sabia, mas, sabe, achou que desobedecer um pouquinho não teria problema. Mas olha só o que o Senhor mostrou. O preço que eles pagariam pela desobediência, sabe? Correndo o risco de ser assaltado e morrer, porque o Senhor mostrou isso pra mim, sabe? Então é isso, gente. Eu queria muito trazer isso pra vocês, essa experiência que o Senhor deu, mas com um alerta, sabe? Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que os sacrifícios. Se o Senhor falou que não, cara, não faz. Não queira pagar pra ver. Porque o preço pode ser muito alto, cara. Pode ser muito alto. Então, gente, olha só o que o Senhor me mostrou. Uma semana antes do meu pai ficar desempregado, pra mostrar que o Senhor já tava no controle. Olha só, o Senhor já sabia que ele ia ficar desempregado. E, tipo, me mostrou aqui. Eu não sei se foi sonho, se foi revelação. Coloca aqui nos comentários se você já teve essa experiência. E me mostrou a cena perfeitamente. Sabe, eu fiquei assustada, repreendi o pensamento involuntário, vamos dizer assim, que eu tive. E aí, uma semana depois, meu pai fica desempregado e minha mãe fala, a gente tá pensando em voltar pra Kombi. Olha só, como Deus, ele é cirúrgico nas coisas que ele faz. Sabe, gente? Então eu termino esse vídeo com essa frase. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o sacrifício, de certa forma, ainda é bem menor do que a obediência. O Senhor se agrada sobremaneira de quando a gente obedece ao Senhor, nos pequenos detalhes. Então obedeçam ao Senhor. Sempre colocam a vontade do Senhor em primeiro lugar. Se o Senhor te negou uma coisa, não fique triste por isso. Porque a vontade do Senhor é muito melhor do que a nossa. Ele quer o nosso bem, gente. Vocês precisam entender isso. E eu falo pra mim também, eu preciso entender isso. Quando Ele nega algo pra gente, é porque aquilo não vai nos fazer bem. Ainda que aos nossos olhos pareça uma boa coisa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha abençoado a sua vida de alguma forma. Se esse vídeo te abençoou, não esquece de ajudar o canal com o seu like, porque isso ajuda bastante o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Se você não gostou também, coloca o teu dislike, avalie o vídeo. E eu peço pra você também comentar aqui embaixo se você sabe que tipo de dom é esse, porque é a primeira vez que eu tive, sabe? Tipo, estando acordada vendo essa cena. Eu não sei se foi visão ou revelação, mas enfim, parece um pensamento involuntário, sabe? Coloca aqui nos comentários pra mim o que você também achou do vídeo, se você já teve experiências parecidas com essa. Não esquece também de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Nós estamos aqui, lembrando vocês, segunda, quarta e sexta-feira, trazendo vídeos novinhos, de experiências com Deus, de louvores, estudos bíblicos. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!